Vamos abrir a Santa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, para ler do verso 31 ao verso 50. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 31 ao verso 50. Compartilhe a Bíblia com quem está pertinho de você, abençoe o seu vizinho. Amados, hoje comemora-se o Dia Nacional do Adolescente Batista. Agosto é o mês dos jovens e adolescentes, e nós teremos a Semana dos Jovens e Adolescentes ainda em agosto. Mas hoje, primeiro domingo de agosto, comemora-se o Dia do Adolescente Batista. E por isso eu gostaria de falar de um modo particular aos adolescentes. O que eu vou dizer aqui se aplica a todos, mas de um modo muito especial aos nossos rapazes e moças, aos nossos adolescentes. O tema é Davi, o destemido. E a passagem, 1 Samuel 17, 31 a 50. Lemos assim: Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul. Saul mandou chamá-lo, e Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: Não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Os filisteus também vinham se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porque Davi era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu.
E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Davi, o destemido. Destemido é aquele que não se deixa dominar pelo medo. Todos nós temos os nossos medos. E mesmo o adolescente tem muitos medos. Embora esteja ainda no começo da vida. Será que eu vou conseguir passar naquela prova? Me enturmar com aquele pessoal? Será que eu vou conseguir vencer as minhas dificuldades, a minha timidez, a minha insegurança? Será que eu vou conseguir realizar os meus sonhos? E Deus olha para o adolescente, contempla o adolescente e tem planos para não apenas abençoá-lo, mas usá-lo, se ele tão somente for um adolescente de Deus, um adolescente destemido. Nem sempre isso acontece. Saul, por exemplo, olhou para Davi e disse: você não pode. Você não pode, porque você ainda é moço. Adolescentes, quantas vezes vocês já escutaram essa frase? Não, você não pode. Você ainda é muito jovem, ainda é moço. Mas Deus age de forma diferente. Deus quer abençoar o adolescente, Deus quer usar o adolescente, como Ele abençoou e usou a vida de Davi. Agora, Davi tinha diante de si um gigante, chamado Golias. Meu querido, minha querida, eu queria que você parasse um pouquinho agora e desse um nome para o seu gigante. O gigante de Davi se chamava Golias. Como se chama o seu? Dê agora um nome para o seu gigante. Talvez o seu gigante se chame doença. Talvez o seu gigante se chame desemprego. Talvez o seu gigante se chame solidão. Talvez o seu gigante tenha um nome de um pecado que você tem cometido e tenha encontrado dificuldade para abandonar. Dê um nome para o seu gigante agora. Identifique o seu gigante. Amém? Você fez isso? Muito bem. Como é que você vai derrotar esse gigante? Vamos aprender com Davi? Vamos aprender com esse adolescente, porque, como eu disse, Deus abençoa e usa a vida dos adolescentes. Saul disse para Davi: você não pode, você é muito moço. Deus diz: eu quero usar você, hoje, aqui, agora. Um adolescente destemido é uma bênção nas mãos do Senhor. Por exemplo, veja se não é verdade. Qual é o primeiro nome da Bíblia? Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia? A Bíblia tem muitos nomes. Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia, irmãos? Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia, irmãos? Esqueceram? Abra a Bíblia aí, vão ler, vão pesquisar. Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia? Lá na galeria, se você já achou, pode falar bem alto para eu ouvir daqui. Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia? Não é Deus. Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia? Não é Adão. Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia? Gênesis, não. Nome. Qual é o primeiro nome que aparece na Bíblia? Elohim, não. Irmãos, o primeiro nome que aparece na Bíblia é João Ferreira de Almeida. Está aí na primeira página. Quem foi
João Ferreira de Almeida? Um adolescente. Um menino português que com 14 anos se converteu a Jesus. E ao se converter, sentiu o desejo de que o seu povo tivesse a Bíblia Sagrada na sua língua, porque até então não existia. E então, em 1684, aos 16 anos, aquele menino entregou o Novo Testamento traduzido para o português, aos 16 anos. E ele levou o resto da vida fazendo novas traduções, e é em homenagem a ele, que a primeira página da sua Bíblia fala assim, traduzido para o português, por João Ferreira de Almeida, um adolescente, que talvez as pessoas à sua volta tivessem dito, você não pode, você é muito moço. Mas Deus disse, eu quero usar você. Ah, pastor, mas isso é naquela época os adolescentes eram assim, corajosos, eram precoces. E o que você me fala da Raíssa Leal? 16 anos, uma skatista, medalhista olímpica brasileira, que com 16 aninhos enfrentou os gigantes do mundo para testemunhar da sua fé ali em Paris. Se alguém disser para você que você não pode porque você é muito moço, esse alguém é o diabo. Deus diz, você pode, eu quero te usar, eu quero que você seja uma bênção, eu quero que você seja usado por mim. E você pode derrubar os seus gigantes. Como foi que Davi derrubou os dele? Primeira coisa, meus irmãos, Davi se preparou. Isso é muito importante. A batalha contra Golias não foi a primeira batalha que Davi enfrentou. Porque olha para mim, presta atenção. Você não se prepara para a batalha na hora da batalha. Você se prepara para a batalha antes. Não é no momento da tribulação, da tempestade, da adversidade. Você se prepara para a batalha quando tudo está tranquilo, bem, e você faz o seu trabalho, e você cultiva a sua fé quando ninguém está olhando. Davi foi para o campo de batalha, todo mundo estava olhando para ele, os holofotes colocados sobre ele. Mas Davi se preparou para aquela batalha antes, cuidando das ovelhas do seu pai, ali no campo. Duas coisas preparam a gente para derrubar gigantes, disciplina e dificuldade. Lembre-se desses dois Ds, disciplina e dificuldade. Quando Saul disse para Davi, Davi, você não consegue, Davi disse, eu consigo porque eu me preparei. Primeiro, eu tive disciplina, eu cuidei das ovelhas do meu pai, acordava de madrugada, ia para a campina, fazia um serviço humilde, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém aplaudindo, não tinha ninguém registrando. Mas toda vez que você tem a sua disciplina, que você busca fazer as suas coisas, toda vez que você entra no seu quarto, tranca a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Para vencer as batalhas públicas, antes você tem que vencer as batalhas particulares. Disciplina, oração, leitura da Bíblia. Cumprir com as suas obrigações, honrar seu pai e sua mãe. Essas coisinhas que às vezes ninguém dá importância, mas são o teu preparo, são o teu treinamento. Então Davi se preparou com disciplina. Outra coisa que preparou Davi, dificuldade. Eu fico me colocando no lugar de Davi, e talvez ele pensasse assim, meu Deus do céu, só no dia do meu plantão que dá problema. Porque eu tenho um monte de irmão, aí eles vão lá para o campo cuidar das ovelhas, não acontece nada. Quando é na minha escala, aparece leão. Aparece urso. Só dá problema no meu plantão. Não é assim? Mas aquelas dificuldades, o leão, o urso, eram treinos que Deus estava proporcionando a Davi para que ele pudesse derrubar o seu gigante. Então não fique aborrecido com Deus porque as dificuldades atravessam o seu caminho. Faz parte do seu treinamento. E você precisa se preparar. A segunda coisa, isso é muito importante, Davi se apegou a Deus.
Davi não disse para Saul: majestade, eu peguei aquele leão e eu peguei aquele urso e eu acabei com eles porque eu sou o maior. Você viu o que Davi fez? Ele deu toda a honra, todo o mérito, todo o louvor a Deus. Ele disse: majestade, Deus me livrou do urso. Deus me livrou do leão. Então Ele vai me livrar também do gigante. Davi era um menino que estava cheio de Deus. Ele pensava em Deus. Ele honrava Deus. Ele ficou zangado com o gigante porque o gigante ofendeu a Deus. Davi havia enchido o seu coração de Deus ainda na sua meninice, quando vivia a sua vida simples, quando fazia a sua disciplina, as suas tarefas diárias. Davi pensava em Deus, Davi orava a Deus, Davi louvava a Deus, Davi se encheu de Deus, Davi se apegou a Deus. Era um adolescente, mas era um adolescente cheio de Deus, era um adolescente entusiasmado. Essa palavra entusiasmo vem do grego, significa cheio de Deus, cheio de theos. Davi era um adolescente entusiasmado, ele estava cheio de Deus. Eu acho que se alguém pegasse Davi e espremesse, pingava Deus. Agora, quando você é espremido, o que que pinga? Meu querido, minha querida, você tem o mesmo Deus de Davi, mas você tem a mesma fé de Davi. Davi venceu Golias porque Davi se apegou a Deus. Uma terceira coisa que a gente aprende com aquele menino destemido, com aquele vaso de bênção nas mãos do Senhor, é o princípio da autenticidade. Davi foi ele mesmo. O rei Saul chega para Davi e fala: então você vai, já que você se preparou, já que você se encheu de Deus, então você vai, espera aí que eu vou te dar as minhas coisas. E aí chega o rei com aqueles objetos que fariam os olhinhos de qualquer menino israelita brilhar. Chega o rei com a espada, com o capacete, com a armadura. Se coloque no lugar de Davi, ele é um adolescente. Ele vive lá no campo, família humilde. Nasceu num lugarzinho que ninguém ouviu falar, chamado Belém, perto de Jerusalém. E agora Davi está prestes a enfrentar um gigante e o rei apresenta a ele a sua espada. Espada de rei deve ser muito legal. Aquela empunhadura bonita, cravejada, com joias preciosas. Uau! Os olhinhos de Davi devem ter brilhado. Chega o rei, o capacete de bronze, a armadura. Gente, Davi ia ficar muito bonito com aquela roupa. Ele ia poder postar no Instagram. Imagina, não é? Colocar ali aquela armadura e aquela espada, um capacete, fazer uma pose, tirar uma selfie. Ele ia ter muitas curtidas. Muita gente ia dar like na foto do Davi. Mas Davi foi tão inteligente, ele disse: isso não é meu. Isso não é meu. Isso não faz parte da minha vida, pelo menos não agora. Eu não estou acostumado com essas coisas. Sabe que um problema que a gente tem quando a gente é adolescente? A gente acha que o que é do outro é sempre melhor do que o que é nosso. O pai do outro é que é legal. A mãe do outro é que é gente boa. A vida do outro é que é espetacular. A gente se compara. E às vezes não apenas a gente se compara, a gente imita. E quer fazer o que o outro faz, e quer viver como o outro vive. Porque a gente tem essa ilusão de que o que é do outro é melhor. Lá nos Estados Unidos eles têm um ditado, eles dizem: a grama do vizinho é sempre mais verde. Aqui no Brasil o ditado é outro. A galinha do vizinho é sempre mais gorda. Mas os adolescentes sabem que nada disso é verdade. A verdade é que o celular do vizinho é sempre mais novo. É assim. E aí você começa a se comparar. E eu digo a você, não faça isso.
Apegue-se ao seu Deus e se aceite. Você precisa começar a gostar do seu cabelo, a gostar do seu nariz, da sua altura, da sua largura, da sua voz, porque foi Deus que fez você, e você só vai derrubar os seus gigantes se você for autêntico. Não se compare, não imite. Coloque tudo aquilo que você é, tem e faz nas mãos do Senhor, para que o Senhor use. Davi fez uma escolha muito sábia. Eu fico imaginando Davi, chega lá o rei, entrega a espada para Davi, espada bonita, irmãos, empunhadura de ouro, cravejada de diamantes, e Davi pega aquela espada, e ele não consegue nem levantar, porque a espada é mais pesada do que ele. O rei chega e coloca o capacete na cabeça de Davi. Só que o rei, Saul, a Bíblia diz que ele era o homem mais alto de Israel. Davi era um menino. Põe o capacete na cabeça, clonk, não dá nem para enxergar. Aí chega o rei e coloca aquela armadura sobre Davi, e ele vai enfrentar o gigante daquele jeito, é morte certa. Davi foi muito sábio. Embora fosse um adolescente, ele foi muito sábio. Ele pensou, eu não posso lutar com esse gigante com as armas do gigante. O gigante tem um bração para segurar a espada. O gigante tem um bração para segurar o escudo. A Bíblia diz que o gigante Golias tinha 3 metros de altura. Então era um inimigo difícil de derrubar, mas era um alvo fácil de acertar. E Davi era acostumado com o quê? Com a funda. Funda não era um brinquedo. Hoje, quando a gente lê a história de Davi, pensa, era um estilingue. Não. A funda era uma arma, usada inclusive pelos soldados romanos nas suas batalhas. Uma funda é uma arma perigosa quando operada por alguém treinado. Para os irmãos terem uma ideia, quando a pedra é disparada pela funda, ela sai a uma velocidade de 150 metros por segundo. Uma bala de um revólver calibre 45 sai a 200 metros por segundo. Então, é uma arma poderosa. A escolha de Davi foi a escolha sábia. Ele foi ele mesmo. Ele foi autêntico. E Deus espera isso de você. Não se compare, não imite, seja você mesmo. Confie em Deus e avance, seja destemido. Último lugar, Davi caminhou com Deus. E agora nós temos esta frase linda de Davi, quando ele se depara com o gigante e diz, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que você leva para o campo de batalha? O gigante levou lança, espada, escudo. Davi levou Deus. Davi caminhou com Deus. Aliás, irmãos, foi por isso que o gigante perdeu. Porque o gigante Golias perdeu a batalha? Está aqui no versículo 44. O gigante era forte, ele tinha armas. A Bíblia diz que só a ponta da lança do gigante pesava 10 quilos. Agora imagine uma lança atirada contra você, que só a ponta da lança pesa 10 quilos, atravessa até a sombra, né, irmãos? O gigante era bem armado, o gigante era experiente, o gigante era forte. Por que o gigante perdeu? Qual foi o erro que o gigante cometeu? A Bíblia fala no versículo 42. O filisteu olhou, viu Davi e desprezou. Porque quando o gigante olhou, ele viu o quê? Davi. E aí ele pensou, essa vai ser fácil. Esse menino tem a metade do meu tamanho, magricela, ossudo. Olha o bracinho dele. Ah, essa vai ser fácil. Golias olhou e viu Davi, mas ele não viu o tamanho do Deus que estava do lado de Davi.
Foi por isso que o gigante perdeu. E é por isso que os seus gigantes vão perder. É por isso que os seus inimigos vão perder. Porque eles olham para você e não dão nada para você ou por você. Mas eles não veem o tamanho do Deus que está com você. E então Davi e Golias foram para aquele campo de batalha, mas Davi estava andando com Deus, caminhando com Deus. Senhor, vamos lá comigo. O Senhor estava com Davi. E aí foi maravilhoso, porque no primeiro ato, no primeiro gesto, Davi já coloca o gigante no chão, encravando uma pedrinha arredondada, porque na funda, até isso Davi sabia, o formato da pedra determina o efeito que você quer alcançar. Por exemplo, pedras redondas e lisas não vão tão longe, mas são mais estáveis. Pedras pontiagudas, angulares, são mais rápidas, mas têm menos direção. A Bíblia diz que Davi foi lá no ribeiro e pegou pedrinhas lisas. Ele conhecia, ele sabia o que ele estava fazendo para alcançar aquele gigante, a distância que havia entre eles. E aí, meus irmãos, é tão interessante essa história, porque a briga termina tão depressa, não é? A Bíblia fala que o gigante perturbou os israelitas por 40 dias. Durante 40 dias, aquele gigante chegava lá e desafiava. O desafio durou 40 dias, a luta não durou 40 segundos. O israelita que foi lá fora comprar guaraná, quando ele voltou, a luta tinha acabado. Chega ele com guaraná, o que aconteceu? Acabou a luta. Você perdeu tudo. Como assim? Acabou a luta. Quem ganhou? Davi. E o cara ficou de boca aberta. Aliás, deixa eu contar uma história. 2 arqueólogos se encontraram e eles estavam conversando sobre a sua profissão, sobre as suas descobertas, as suas escavações. Aí o primeiro arqueólogo disse para o segundo: rapaz, eu fiz uma descoberta muito legal lá em Israel. Estou escavando lá em Israel, cheguei num vale lá em Israel, e eu encontrei um esqueleto de um homem que viveu lá em Israel, no ano 1000 antes de Cristo, e que morreu de infarto. Aí o outro arqueólogo disse: puxa, mas que precisão, que detalhamento. Você encontrou um esqueleto e você identificou o esqueleto lá em Israel, lá no vale, e era homem, e viveu 1000 anos antes de Cristo, e morreu de infarto. Mas como é que você sabe que ele morreu de infarto? O primeiro arqueólogo respondeu: é porque na mão dele tinha um pedaço de papel. E o que estava escrito nesse pedaço de papel? Estava escrito assim: 1000 moedas no Golias. Morreu de infarto. Você imagina? Imagina se na época de Davi tivesse bet, hein, irmãos? Jogo do tigrinho. O menino apostou tudo no Golias. A luta terminou com 40 segundos, perdeu tudo. Porque Davi estava acompanhado por Deus. Quando o seu gigante olha para você, ele só vê você. E é por isso que ele vai perder. Porque você não está sozinho. Se você caminha com Deus. Um adolescente pode ser destemido, pode ser corajoso, pode ser vencedor, se ele estiver caminhando com Cristo. Meus queridos, as batalhas mais importantes, lembrem-se disso, as batalhas mais importantes não são vencidas por exércitos, são vencidas por pessoas. Jesus Cristo venceu a batalha do deserto, quando resistiu às tentações de Satanás. Venceu a batalha do Getsêmani, quando tomou o cálice que o Pai lhe oferecia. Venceu a batalha da cruz, quando disse: está consumado, e triunfou sobre todos os principados e potestades, e nos alcançou a redenção pelo seu precioso sangue. Então, seja destemido, seja fiel, tenha coragem, avance. Há um Deus que te protege. Há um Deus que quer ver você vencer. Há um Deus que vai fazer você vencer.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa verdade. E vamos falar assim: não terei do que ter medo. Meus pés na rocha eu firmarei, porque tu és o meu Deus, e todo o tempo o meu socorro vem de ti. Aprendemos isso com Davi. Vamos colocar em prática, para a honra e glória do Senhor.